Olá, sejam todos bem-vindos à aula de audiodescrição. Eu me chamo Luiz Henrique, sou roteirista, sou locutor, narrador e também audiodescritor. E hoje nós vamos continuar falando sobre audiodescrição. Na nossa segunda aula, nós vamos começar falando sobre o trabalho do audiodescrever. Mas antes eu quero só te lembrar alguns tópicos que nós tratamos na aula anterior. Nós falamos o que é audiodescrição, nós tratamos de quais são os órgãos que podem, no caso os eventos que podem ter audiodescrição, falamos de alguns pontos específicos e dos tipos de deficiências que, no caso, a audiodescrição pode atender. Antes de nós darmos continuidade na segunda aula, eu quero te convidar a conhecer um pouquinho mais do trabalho do audiodescritor na prática. Nesse momento nós vamos passar um vídeo para você aqui, mostrando uma audiodescrição feita num evento para um público misto. Tinha pessoas com deficiência visual e tinha pessoas também sem deficiência, mas que nós tínhamos que atender a uma solicitação da lei, como foi falado anteriormente. Então, fique com o vídeo aí, daqui a pouco nós voltamos. Que alegria ter vocês aqui hoje, sejam todos bem-vindos à Praça da Criança aqui no Circo Cronos. A alegria ter vocês, cada um de vocês, espero que vocês aproveitem bastante esse evento, feito com muito carinho. Todos os artistas que aqui passarão, vocês vão gostar, vai por mim que vocês vão gostar. Mas antes de darmos início oficialmente aqui no evento, nós gostaríamos de fazer seguindo a lei número, a lei distrital número 6.858 de 2021 e a lei federal número 10.098 de 2019, a audiodescrição. Para que serve a audiodescrição? Caso nós tenhamos algum deficiente visual, para que ele possa participar também do evento, então eu peço nesse momento silêncio total, para que ele possa ouvir as características aqui do evento. Nesse momento nós estamos aqui no meio do circo e aqui no meio nós temos uma lona estendida com a logo do evento. Na minha frente, nas duas laterais, eu tenho caixas de som no chão, que dá o grave da voz. Eu tenho caixas na parte de cima, onde você está ouvindo a minha voz. Na parte de trás também eu tenho caixas de som. Tem uma iluminação voltada aqui para o centro da atração do palco. E na minha lateral, nas minhas frentes e laterais, nós temos cadeiras vermelhas onde todos se acomodaram. Aqui na parte de trás nós temos uma cortina da cor cinza e vermelha, onde os artistas sairão por ela para se apresentar. E na minha frente aqui eu tenho um tablado de proteção para que os artistas se apresentem. Do meu lado eu tenho um intérprete de Libras, que nesse momento está fazendo a interpretação para caso nós tenhamos algum deficiente auditivo, beleza? Eu espero que vocês se divirtam bastante. Como eu disse, sejam todos bem-vindos à Praça da Criança e com certeza vocês vão gostar, beleza? Tchau, tchau! E aí, o que você achou? Você acha que é algo que muito bicho de sete cabeças? Ou foi simples? Então, a audiodescrição, ela tem uma necessidade de quem estiver fazendo naquele momento não tenha vergonha, primeiramente, tenha uma boa dicção e que consiga falar olhando para um público no geral. A melhor forma de passar confiança para aquelas pessoas que estão te olhando ou te ouvindo é através do seu olhar firme e da sua fala. Então há necessidade de você falar com firmeza e propriedade sobre aquele assunto. Esse vídeo anterior que você assistiu, ele mostrou um momento de audiodescrição onde eu apresentei o ambiente em que eu estava, os equipamentos que ali estavam, falando do termo de fomento ou de quem era a organizadora, ou falando exatamente o nome do evento. Como era um evento público, no caso do governo, houve necessidade de falar sobre algumas coisas específicas lá. Então você vai ver algumas falas, algumas coisas, você às vezes não entende quem é isso, quem é aquilo. É atendendo a solicitação do cliente, naquele momento, no caso, o governo que pediu para que fosse feito atendendo a lei. Agora, falando sobre o trabalho de audiodescrever, nós temos projetos para todos os públicos, hoje voltados para o atendimento da audiodescrição. Então, no YouTube você consegue achar materiais que você pode trabalhar
sobre audiodescrição para, por exemplo, um público de idosos. Você consegue achar também conteúdos hoje falando sobre pessoas dislexas. Para você atender esse público, eu te indico e até te oriento que você pesquise sobre aquele público específico. Um exemplo, você sabe o que é síndrome de Down? Você já ouviu falar? Se não, eu te convido a pesquisar, conhecer. Ah, mas você está falando de audiodescrição e foi para síndrome de Down? Sim, a audiodescrição ela atende o público com síndrome de Down. Ela atende o público dislexo. Ela atende um público com baixa visão. Para você atender um público, é necessário você entender aquele público, conhecer. Então, há necessidade de você entender o que é síndrome de Down, o que é autismo, o que é a questão da perda de visão. Conhecer. Se você estiver atendendo um cliente específico, converse com ele antes. Tente conhecer a história dele para você atendê-lo de forma direta e simples. Um exemplo, se ele falar assim, não, eu tenho uma perda de visão, mas eu consigo enxergar 10% aqui pertinho. Então vai ter algumas coisas que você vai passar ali durante a audiodescrição que o que o som estiver chegando no ouvido dele que não seja o seu, já vai resolver, já vai atendê-lo naquela questão. As informações que não estão no diálogo durante a apresentação, elas são necessárias que você passe de forma simples, direta, como a gente já falou anteriormente. A audiodescrição ela permite que a pessoa interaja, participe do evento, participe da ocasião. Um exemplo, se você tem um evento corporativo e ali está todo mundo conversando e falando sobre algum assunto específico, ou até mesmo o palestrante que ali esteve, ou a própria empresa, pediu que naquele momento fosse falado vamos falar sobre as metas da empresa. Você sabe que durante as metas vai aparecer o quê? Gráficos, certo? Como que você vai descrever esses gráficos para aquela pessoa? Não há necessidade de você falar que em 2020 está lá em cima, em 2021 está lá embaixo. Não há necessidade. Você pode simplesmente falar que está sendo apresentado os gráficos com os valores, o qual ali 2020 foi tantos por cento, 2021 foi tanto, e isso. Não há necessidade de você estar bem detalhado nesse quesito. Então você tem que ter essa noção. E com isso, mas precisa da experiência para falar. Não, você vai falar para ele como se você quisesse ouvir. Olha que experiência maravilhosa. A gente sempre fala, se coloque no lugar do outro. Na audiodescrição, há necessidade de se colocar no lugar do outro. Como que eu gostaria de entender sobre um determinado assunto se eu não consigo ouvir, eu não consigo aprender sobre esse assunto? Então, se coloque no lugar. Então, para você falar, cara, se hoje eu ouvi numa empresa uma audiodescrição falando que a empresa em 2020 estava com 50%, em 2021 foi para 60%, a minha mente já trabalhou, o meu cérebro trabalhou que houve um aumento. E automaticamente eu já vou entender que houve essa diferença. Pronto, já fiz o processo de audiodescrição. Você lembra que na aula passada eu falei que tinha diferença em locução, narração, roteirista? A narração, ela faz uma história progredir. Por exemplo, vou te contar aqui uma história que era uma vez o seu José, que trabalhava numa empresa de café, e ele simplesmente foi demitido. Falei a história de forma simples. Agora falando como locutor. Era uma vez o seu José, que trabalhava numa empresa de café, e ele foi demitido. Isso aí é uma locução. Agora a narração. Era uma vez o seu José, um homem íntegro que sempre participava das decisões da empresa, e ele trabalhava numa empresa de café. E esse homem, seu José, ele foi demitido de forma injusta. Você viu que houve uma diferença entre a locução e a narração? A locução, ela faz a apresentação de forma assim, estourada. A narração, ela conta detalhes. Ou não, ela pode contar também de forma simples. O tom de voz muda. Se eu estiver fazendo uma narração futebolística, eu tenho que trazer a emoção do futebol. Então eu tenho que fazer o quê? Movimento, o pessoal está gritando, eu vou pular? Não, eu só tenho que trazer de forma viva. Você quer ver uma narração? Uma narração de futebol. Bem, amigos da Rede Globo, você já ouviu essa narração, né? Então, esse é o Galvão Bueno, ele é narrador
Galvão Bueno não é locutor, ele é narrador. E a voz dele já marcou todo o Brasil e o mundo, porque ele traz a narração pra cima. Aí você já pensou o Galvão Bueno trazendo a locução? Bem amigos da Rede Globo, vamos iniciar o futebol. Não ficou estranho? Essa é a diferença. A narração, ela traz viva ou traz de forma simples, porém ela tem que trazer a realidade que está acontecendo. Por isso nós indicamos que o narrador faça audiodescrição, o locutor não. Mas o locutor ele pode fazer audiodescrição desde que ele faça essa transição. Geralmente, não vou dizer que sejam todos, mas boa parte dos locutores fazem cursos de narração porque eles querem uma oportunidade em outros mercados. E aí entra a audiodescrição também. Para o roteirista, há necessidade dele ter alguns pontos específicos para produzir o roteiro para a audiodescrição. Por exemplo, nomear, identificar o que, quem e o estado emocional. Localizar e situar, onde a localização espacial, temporal e dos ambientes. Qualificar, dar adjetivos. Descrever a ação, faz o que e como, advérbios. Situar o tempo, quando, período. Enquadramento de câmera, de onde. Referências de som. Estruturar o tempo verbal, linguagem simples ou objetiva. E descrever elementos visuais verbais, créditos, legendas, intertítulos. Ou seja, o roteirista ele é responsável pela criação do roteiro, de forma, vamos supor que ele vai criar um roteiro baseado em outro roteiro. Ele consegue fazer isso? Sim, porque ele vai fazer essa escrita trazendo detalhes. Então, se ele receber um roteiro de uma peça teatral, por exemplo, A Bela e a Fera, que todo mundo já conhece, ele vai ter que descrever o quê? A cena, quem entrou, qual foi a roupa que a Bela, a personagem Bela ou o personagem Fera estava utilizando, qual foi a ação cometida naquele momento. Ele vai ter que se colocar como a gente chamava antigamente de cameraman, hoje se chama de cinegrafista, com olhar de cinegrafista. Como que é o olhar de cinegrafista? Ele precisa ver e captar cenas para que possa transmitir para o público que está assistindo naquele momento. O roteirista, na audiodescrição, ele tem que ter esse papel também de cinegrafista. E ele tem que trazer, hoje nós estamos aqui num clima suave, tá um céu limpo, muitas estrelas, a lua, isso aí é os ambientes temporal e espacial. E a localização, estamos de dia, de noite, tudo isso é por conta do roteirista. Nesse processo do roteirista, há necessidade da descrição de pessoas? Sim, é fundamental para o audiodescritor buscar precisão e clareza na descrição das pessoas que compõem uma cena ou das imagens que serão audiodescritas. Detalhe: atenção para os pontos que devem ser observados e destacados: faixa etária, etnia, cor da pele, cabelos, estatura, os olhos, sobrancelha, nariz, boca, vestuário. É sério que precisa disso tudo? Sim. Como que eu posso descrever uma pessoa se eu falar que, por exemplo, eu sou o Luiz, eu tenho 1,75, uso barba, cabelo cortado e nesse momento uso óculos, estou nesse momento sentado. Na sua mente, você vai entender que qualquer pessoa pode ser o Luiz. Se você tiver com o olho, vamos falar agora voltado para o deficiente visual. Para ele, ouvindo essas características, qualquer pessoa que se aproximar falando essas características, ele vai entender que é o Luiz. Pode diferenciar talvez pela voz, mas ele vai entender que o Luiz é as características exatas. Pode ter outros, um Marcos, um João, um Paulo, com as mesmas características que foi dada pelo Luiz. Por que é necessário a descrição detalhada? Porque eu posso falar, por exemplo, eu sou o Luiz, eu tenho 39 anos, eu sou pardo, eu tenho a cor de pele parda, morena, clara, cabelos pretos, lisos ou um pouco ondulado, eu tenho 1,75, os olhos castanhos,
a sobrancelha grossa. Você está vendo que ao trazer esses detalhes, já vai ser mais difícil alguém se passar pelo Luiz. Então, há necessidade de você sempre trazer detalhes na descrição. Se eu vou falar sobre um artista hoje, vamos falar sobre um artista conhecido aqui. Vamos falar do Reinaldo Gianecchini. Como que é o Reinaldo Gianecchini? É um cara alto, talvez 1,85, cabelos lisos. Hoje ele está com cabelo grisalho, pele branca, sobrancelhas bem tratadas. E aí eu vou trazendo nariz mais pontudo um pouco, lábios um pouco mais grossos, sem barba. E aí eu vou trazendo detalhes que para quem está ouvindo vai entender como é a pessoa. E a mente dela já vai fazendo ela pensar e trabalhar o formato. Você sabia que as pessoas que têm problema de deficiência visual, as pessoas que têm deficiência visual, elas acabam tendo tanto a parte cerebral, como a parte auditiva, como a parte do tato e do olfato mais aguçados? Elas conseguem trabalhar de forma mais íntegras, assim, no que você está descrevendo ali naquele momento. Então, há necessidade de você trazer, quando for falar de pessoas, características e detalhes. Ela tem uma cicatriz do lado direito do rosto, ela tem uma tatuagem no braço direito ou esquerdo. É muito importante você trazer essas informações, esses detalhes. Outra dica importante é que sobre o vestuário deve-se começar pelas roupas maiores e pela parte superior para depois passar para os menores, as partes menores e os acessórios. Não é necessário descrever o figurino de todos os personagens nas cenas, mas principalmente dos principais, aqueles que são, se eu tenho um musical e tem a atriz e o ator que são os cantores principais, mas está cheio de figurantes, não há necessidade de eu falar o figurino geral. Eu posso falar num contexto geral. A atriz está vestindo isso, o ator está dessa forma e os figurantes estão vestidos ali a caráter, a tal coisa. Pronto. Agora, eu enfatizei no ator e na atriz, que há necessidade sim de falar sobre essa parte da descrição de pessoas. Audiodescrição dos estados emocionais. Como que é isso? Descrever os elementos que levam o espectador a inferir o estado emocional dos personagens pode funcionar em alguns casos, como ela leva as mãos ao rosto e chora, ao invés de ela está triste, porém é necessário evitar que haja palavras, coisas, situações difíceis. Se você pode descrever de forma simples e direta, por que complicar trazendo palavras que vão dificultar nesse processo de entendimento da audiodescrição? A descrição de um gesto, ou de uma expressão facial, nem sempre leva o seu entendimento real. Às vezes, a descrição pura, ela pode se perder no vazio. Se há tempo, recomenda-se descrever o gesto e o que ele significa. Principalmente levando em consideração que as pistas visuais, ali o que está sendo descrito, pode-se descrever de forma mais direta. Um exemplo. Ele coloca a mão no queixo preocupado. No caso do olhar do personagem, eu posso dizer que ele está com um olhar preocupado. Poderia tirar a mão do queixo? Posso. Desde que eu fazendo esse processo, o olhar represente a mão também. É um dos exemplos. Se eu falo que o ator está com a mão no queixo preocupado, eu não falei da área visual. O olho dele está trazendo preocupação. Mas no momento que eu falo que o olhar dele está trazendo preocupação, a pessoa que estiver ouvindo ali a audiodescrição pode interpretar que ele estava com a mão no queixo, pode interpretar que ele estava com a mão na cabeça, pode interpretar que ele estava com o olhar cabeça baixa. É uma forma mais simples de fazer a audiodescrição. E a audiodescrição da localização espacial e temporal e dos ambientes. Os audiodescritores mais experientes sugerem que os elementos importantes para a caracterização dos ambientes sejam de acordo com a importância da cena.
Se naquele momento, aquela cena que está acontecendo no ambiente não é importante, não traz uma relevância para o que está sendo apresentado, não há necessidade de você falar sobre o ambiente, sobre a cena. Mas você pode falar sobre o ator. Por exemplo, o ator naquele momento correu e caiu. E ao cair foi atacado por lobos. Beleza, isso foi de forma simples. E se eu quisesse dificultar? Se eu quisesse inventar? O ator correu, caiu, bateu numa pedra que estava jogada ali, que rolou de um rolamento anterior. Você está vendo? Eu já estou enchendo linguiça para poder trazer uma cena que não há necessidade. E ao cair, o lobo mordeu, arrancou sua roupa e continuou mordendo, e nessa mordida começou a gerar feridas e gerar luta. Não há necessidade. Se você pode já facilitar e simplificar dessa forma, você faça isso. Já nessa questão do espacial, temporal dos ambientes, é necessário sempre localizar os ambientes, dizendo que o personagem volta a um determinado ambiente que já esteve. Por exemplo, ele nesse momento saiu do quarto e foi à sala. Eu acabei de descrever que houve essa cena. Preocupado com a situação, ele acaba de voltar para o quarto. Você viu que anteriormente eu falei que ele saiu do quarto e foi para a sala. Depois de uma cena que aconteceu, ele voltou para o quarto. Há necessidade de você falar esses traços da cena? Há necessidade. Porque quem está ouvindo vai entender que a cena ocorreu no quarto, na sala, e voltou para o quarto. Uma dica importante: além do ambiente, outra informação importante para o entendimento da cena é dizer quantos estão em cena e quem são. Lembra que eu falei anteriormente? Você tem que trazer os personagens, mas não precisa ficar enrolando de outras formas. Uso dos adjetivos. Você lembra que a gente falou sobre essa questão dos adjetivos? Os adjetivos descritos são muito importantes na audiodescrição, pois tornam cenas, ações, características dos personagens e ambientes mais claros para o espectador. Os adjetivos devem expressar estado de humor e de emoções condizente com o que foi produzido e de forma simples. Se eu sei que o ator ou atriz que está se apresentando naquele momento está preocupado, por que eu vou falar nesse momento o ator acaba de franzir a sobrancelha, a testa e está olhando para o horizonte? Eu não preciso falar isso. Eu posso dizer, nesse momento o ator está preocupado. Pronto. Descrevi e quem ouviu entendeu de forma simples e clara. Também recomenda-se que as cores sejam referidas. Então, se você vai falar do ator que naquele momento está preocupado, você pode dizer o ator nesse momento está preocupado. Ou, se você puder descrever antes, fala o ator que está vestindo uma calça jeans azul, uma blusa branca e está nesse momento preocupado. Nossa, mas é muita informação. Para você pode ser, mas para quem está ouvindo, ele está montando as cenas. Você já pensou ter que assistir um espetáculo ouvindo uma pessoa falando no seu ouvido? Para a gente que não necessita da audiodescrição, é algo estranho. Mas para um deficiente visual, para ele ou para os demais idosos, dilexos, autistas, para eles é muito importante. A mente deles já trabalha voltada nessa condição de ouvir a audiodescrição. É que nem algumas pessoas adoram assistir filmes com legendas. Mas como eu vou assistir um filme e ficar olhando para a legenda? Você pode ter dificuldade nisso. Mas tem pessoas que adoram ler a legenda. E detalhe, ela assiste a cena e vê a legenda e entende todo o contexto do filme. Assim, assim é o deficiente quando escuta uma audiodescrição. E a mente dele, o cérebro dele já trabalha em prol para ele entender a cena ou o que for ser audiodescrito ali para ele naquele momento. Nós falamos também do uso de advérbios, né? Os advérbios e locuções adverbiais, ou as narrações, melhor dizendo, ajudam na descrição de uma ação, tornando mais clara e aproximada. Assim como os adjetivos também devem expressar estado de humor e emoções condizente com a situação, sem valorização demais por parte do audiodescritor. Como eu já falei, não precisa florear, como a gente usa um termo, de ficar enchendo linguiça para poder trazer uma cena. Mas você pode descrever a situação, o ator, a atriz e o que aconteceu com eles. Você lembra que a parte visual do áudio
do ator, você faz no início. Então, durante a cena, não há necessidade de você ficar repetindo o ator de cabelo branco. Não há necessidade. Você só vai descrever a cena ali. E com isso também você vai ganhando tempo. Descrição de ações. Na audiodescrição é preciso utilizar verbos específicos que indiquem a maneira de realização das ações, como pular, saltar, saltitar e outros. Inserção de tempo. Da mesma forma que a mudança do cenário do ambiente, a mudança também de tempo deve ser anunciada logo que aconteça para um melhor entendimento da cena. Exemplos: é dia, é fim de tarde, de madrugada. A mudança de tempo também deve ser anunciada quando se volta a uma cena anterior. Um exemplo: nesse momento, o ator acaba de sair do sol quente e entrar dentro de casa. Rolou uma cena dentro da casa e aí ele precisou sair. Então o ator, eu estou usando o nome ator, mas vai ser o personagem do dia. Então o personagem acaba de sair à noite, uma noite estrelada, com lua. Inclusive a lua está clareando toda a estrada que ele está andando à procura de algo. Você viu que eu criei uma cena dentro da inserção, inserindo o tempo. Então há necessidade de falar essa parte de tempo. E para finalizarmos aqui, essa nossa segunda aula, algo muito importante para você, audiodescritor ou futuro audiodescritor. Sempre que você se perder na sua audiodescrição, tenta voltar em um ponto. Se você lê um texto, isso aí a gente usa inclusive na gravação de textos, quem é locutor narrador sabe exatamente do que eu estou falando, mas se você está gravando um texto e você errou num ponto, é indicado a gente voltar a partir daquele ponto. Mas qual é a diferença de voltar daquele ponto e voltar do início? Às vezes a interpretação, a forma que eu vou falar. Um exemplo. Nesse momento, vou usar um exemplo aqui mais tradicional. Vou pegar um texto aqui conhecido. Seja bem-vindo à casa do seu José. Uma casa que vai te receber com muito carinho. Errei. Não é com muito carinho, não. É com muito amor. Que vai te receber com muito amor. Você percebeu que teve uma entonação diferente. Se você perceber que isso vai te atrapalhar, e isso você vai adquirindo cada vez que você executar, volta do início. Mas não precisa voltar lá do começo, não. Volta de um ponto. Então, quando você for fazer a descrição para alguém e você errar a cena, peça perdão para a pessoa entender que você errou e continue. Tente manter o tom e a interpretação que foi executada. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Nós vamos voltar na terceira aula falando sobre planos de enquadramento e pontos de vista, continuando a nossa segunda aula, agora na terceira, e deixar aqui o nosso agradecimento especial a você que tem acompanhado as nossas aulas e também a todos a produção do Comunicador do Futuro, com a realização do Instituto Abraço, com a correalização do Instituto Rede Solidária, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Obrigado, espero você na próxima aula. Tchau, tchau.